temos que dizer, né? Uma frase que eu repito, não muito, porque não acontece muito, mas que eu sempre repito é: o futebol não presenteia os covardes. Por quê? O jogo de ontem, o Cruzeiro ele iniciou uma estratégia covarde. O Vitória na Copa do Brasil deu mais trabalho ao Flamengo do que o Cruzeiro. O Mirassol, na última rodada, deu mais trabalho que o Flamengo do que o Cruzeiro. Porque ambos não entraram com medo. Ambos entraram para jogar. E o Cruzeiro não entrou para jogar, sabe? O, o Cruzeiro, ele entrou como um time pequeno. E, claro, não que o Cruzeiro seja maior do que o Flamengo, mas pelo investimento e elenco que fez só no time titular, eu acho que o Cruzeiro tinha que ter entrado com mais garra, mais vontade, e não aconteceu. O Cruzeiro entrou para se defender. E a questão do elenco do Cruzeiro, acho que ficou mais escancarado o quão a montagem de elenco do Cruzeiro é ruim. Muito ruim, eu sempre falo isso. Mas e sobre o jogo em si? Um primeiro tempo que o Flamengo domina, massacra, esmaga, picota o Cruzeiro. Ó, pra você ver em números. O Cruzeiro teve 40% de posse contra 60% do Flamengo. Até aí tudo bem e tal, a posse não é tão absurda. Mas chutes, o Cruzeiro deu 3 chutes, nenhum no gol. O Flamengo deu 15 com 1 no gol, e sendo um gol. E o Otávio conseguiu fazer 3 defesas. E no fim do jogo, os números já ficaram mais equilibrados, porque no segundo tempo o Cruzeiro até sofreu o segundo gol, melhorou, chegou com a pressão, teve o lance igual eu mostrei, que foi o lance que ficou meio inconsistente, se foi gol ou não do Cruzeiro, mas aí na sequência o Romero dá um chutaço. Mas depois disso o Flamengo volta a dominar. O Flamengo meio que consegue controlar o Cruzeiro, que é deixando o Cruzeiro atacar, mas o Cruzeiro sem espaço para conseguir realmente chutar no gol. Sem aquelas chances de, o Cruzeiro estava muito na área do Flamengo, mas sem dar perigo ao Flamengo. E com isso, ficou 52% de posse de bola para o Mengão contra 48% do Cruzeiro. O Flamengo deu 24 chutes contra 14 do Cruzeiro. O Cruzeiro acertou o gol do Rossi 3 vezes, sendo dessas 3 vezes um gol, enquanto o Flamengo acertou 9. Já em defesas, o Rossi fez 2, sem muito perigo, e o Otávio fez 7. Né? Eu vou destrinchar um pouco mais sobre cada atleta, mas começando, o Flamengo veio com Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Plata, Arrascaeta, Samuel Lino e o Pedro. Eu não sou de avaliar o time adversário, mas dessa vez precisa. Dos titulares, o Rossi, acho que foi mal, que as poucas chances que o Rossi teve de demonstrar trabalho não demonstrou. Como é o que acontece com ele? Para mim o Rossi é um goleiro bem mal. Acho que de todo o time do Flamengo, assim, dos titulares, o Rossi é o pior. Emerson Royal hoje, muito bom. Conseguiu tanto nerfar o Wesley quanto o João Costa. E, cara, é até engraçado, porque o que o Emerson é de meme, por ser ruim, eu até acho que ele não é tão ruim quanto dizem. Eu acho que a piada ultrapassa o jogador demais, sabe? Eu acho que ele é um cara bem nota 6, tá? Bem, nota 6 não é um cara que, ele vai ser, tipo, unanimidade, cara pique e tudo, mas ele também não é horrível não, tá? O Emerson Royal até nos Milan, Tottenham, no Betis, no Barcelona que ele jogou, ele não era horrível. Ele só era ok. Tá, pro padrão europeu ele poderia até ser considerado horrível, mas assim, foi sempre jogador aqui. A dupla de Léus, Ortiz e Pereira, acho que foi ok também. Depois que o Cruzeiro, quando ele estava nesse controle do segundo tempo do Flamengo, acho que eles conseguiram controlar bastante o ataque do Cruzeiro. Ayrton Lucas, muito mal. Né? Eu vi poucos jogos do Ayrton Lucas pelo Flamengo e os poucos que eu vi, acho que essa partida estava abaixo. Tá? Pulgar e Jorginho bem, mataram demais principalmente Matheus Pereira e o Gerson. Plata, ele para mim jogou bem, conseguiu explorar bastante o lado do Rojas enquanto ele estava. O Arrascaeta, sem comentários. Para mim agora é a Trindade. Para mim o jogo na verdade só teve 4 jogadores muito pica e desses 4, 3 do Flamengo. O Arrascaeta foi um desses.
Acho que aqui o Cruzeiro enfrentando o Flamengo fica muito nítido a diferença entre um 10 e um qualquer. O Arrascaeta, ele apareceu pouco, na minha opinião, enquanto ele estava no jogo. Ele cadenciou, mas ele não aparecia tanto. Mas o pouco que ele apareceu decidindo. Fez uma bela jogada com o Pedro, inclusive para mim o Pedro foi o melhor do jogo, tá? 2 assistências, fez muito pivô, o que também fica escancarado a grande diferença entre você ter um bom atacante e um atacante que qualquer. Samuel Lino, ele voltou, tá? Samuel Lino tá muito bem, tá? Pra mim. Voltou a ter seu bom futebol. Acho que pelo valor que o Flamengo pagou, muita gente achou que ele seria um cara artilheiro. Mas ele faz muito bem a função de ponta. Porque pra mim, a função do ponta, ele tem que fazer 3 coisas bem. Ele tem que saber, ele tem que ter velocidade, ele tem que ter drible e ele tem que saber dar passe. E isso o Lino fez bem. Hoje foi presenteado com um gol no jogo do Mineirão. Né? O Arroio deixou esse cara conhecer Minas Gerais todo naquele carrinho. Agora, Samuel Lino deixou o William na merda. E o Pedro fez um bom pivô, deu 2 assistências. Foi um cara que é diferenciado. Né? Para o futebol lá de fora, muito ruim. Para aqui, dá para se dizer que ele é o nosso Harry Kane brasileiro? Acho que não. Acho que o Pedro seria mais associado ao nosso Haaland brasileiro com mais refino técnico. Porque o Haaland, ele é o cara que somente bicuda. Não estou falando que isso é ruim, tá? Estou só explicando o jeito que joga. Enquanto o Pedro, ele ainda tem certas facilidades para dar passe curto. Tá? Mas o Pedro fez uma ótima partida. E quem foi o único do Cruzeiro que para mim jogou bem? Otávio. O Otávio, ele ainda é novo. Na verdade, acho que eu vi muita gente cobrando nos vídeos isso que eu vi. Tanto pós-jogo quanto o Wallback e tudo. Eu acho ruim cobrar isso porque o Cruzeiro com o Cunha não tinha passe. O Cruzeiro com o Cássio tem dificuldade de passe e o Otávio também. Então não é qualquer goleiro que consegue. E tirando o Neuer no auge, a maioria dos goleiros ou é bom em saída de jogo e muito ruim no gol, ou é bom no gol e muito ruim na saída de jogo. Não tem o pacote completo, é um ou outro. Então o Otávio, para mim, foi o melhor do Cruzeiro. Eu até colocaria ele talvez como o segundo melhor da partida. Acho que ele briga muito forte com o Lino. Mas assim, ele evitou uma goleada histórica, tá? Acho que se não fosse ele, fosse o Cunha no gol, muitas das defesas que o Otávio fez, eu diria que era papo de um... Se teve 7 chutes no gol que o Otávio pegou, talvez era para ser um 5-0, 6-1, tá? Então, muito bom o Otávio. A dupla de zaga muito abaixa. No segundo tempo acho que melhorou um pouco. O primeiro estava bem ruimzinho. Mas não acho que foi tão ruim. Jonathan Jesus e Fabrício Bruno melhoraram no segundo tempo. Mas, né, ainda abaixo. O Rojas e o William, muito ruins. Inclusive, acho que o Arthur Jorge colocou os dois para ter uma pressão maior ofensiva. E às vezes ter meio que numa linha de 3, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Romero. O que deu errado, porque o Plata e o Lino explorar muito essa fraqueza do Rojas e do William, que é deixar uma avenida quando eles sobem. E nisso o Cruzeiro dançou muito. Inclusive demoraram para sair, principalmente o William. Gerson e Romero começaram muito mal o primeiro tempo. Acho que o segundo, o Gerson, acho que ambos deram uma melhorada, mas bem pouca. Acho que o Gerson até mais do que o Romero, mas ainda assim, bem pouco, pelo que pode apresentar. O Wesley e o Arroio. O Arroio jogou bem o primeiro tempo para mim, mas no segundo caiu com a entrada do Varela, que o Varela sim conseguiu dar um jeito no Arroio, enquanto o Wesley ficou totalmente no bolso do Emerson Royal. Matheus Pereira e Caio Jorge, inexistentes, principalmente Matheus Pereira, tá? Para mim, muito inexistente, como sempre. Né? Mas o que você vai esperar de um 10 que a melhor temporada na carreira dele no ano que o time foi rebaixado? E o Caio Jorge é outro que a melhor época da carreira dele foi um sub-20 ou sub-19 na seleção. Tá, e os reservas que entraram? O que fizeram? Como eu falei, o Varela entrou muito bem, conseguiu parar o Arroio. O Everton Araújo, acho que jogou ok, não sou muito de conhecer o estilo dele, mas acho que ele jogou ok.
Carrascal entrou no lugar do Plata e conseguiu manter um nível bem. Eu diria até melhor, porque o Carrascal acho que ele volta mais do que o Plata. Paquetá entrou bem no lugar do Arrascaeta, não melhor que o Arrascaeta, mas jogou bem. E o BH conseguiu manter esse do pivô com menos qualidade que o Pedro, mas ainda assim com qualidade. Do Cruzeiro, Bruno Rodrigues, não lembro de nenhuma grande chance dele, então não avalio como bem, porque ele entrou faltando, acho que, considerando a acréscimo, uns 15 minutos. O Lúcio Rodrigues teve duas boas chances que eu gostei, então acho que ele entrou bem. Fagner melhorou bastante, evitou do Lino ficar o tempo todo buscando. Inclusive, como eu falei no meu vídeo pré-jogo, para mim era Lino e olha, era Vidal e Fagner para ficar mais defensivo lá atrás, porque você ia tomar muita pressão no Maracanã. João Costa tava igual o Wesley, mal, porque outro que ficou no bolso do Royal. E tá. Que dizer dessa eliminação? Eu acho que essa eliminação ela não é ruim pelo time. Querendo ou não, o Flamengo ele é mais time, ele tem mais investimento, ele tem mais torcida, ele vende mais. Então, no contexto geral, a eliminação para o Flamengo ela não é ruim, mas ela é ruim pelo jogo jogado. Que o Cruzeiro se apequenou e covardou, tá? O Cruzeiro, se não fosse o Otávio, se fosse o Cunha, era para ter tomado uma goleada histórica. E pro decorrer da temporada fica aquilo que, como eu falei, eu esperava. O Cruzeiro não vai ganhar nada, ganhou um Mineiro, que né, é um título meio irrelevante hoje em dia estadual, a não ser que você seja um time igual o América, mais relevante, ou se é um time de estadual, igual o Atlético, Tombense, o RT, Democrata, de Governador Valadares. Então, se você é time assim, um estadual dá legal e tal, mas para os times grandes é irrelevante. A Copa do Brasil está ameaçada, mas no domingo eu faço um vídeo sobre, explicando melhor. E, cara, fica uma pressão absurda, que isso eu acho que vai interferir. Eu tô tentando não dar muito spoiler do vídeo que eu vou fazer no domingo, mas, cara, tenso, preocupante. Já ficar uma vez, não vai ter vídeo de pré-jogo, que é do Flamengo e do Atlético e Inter, porque, né, porque é muito embolado, tá? Mas não vai ter um vídeo, mas falando rapidamente, que o jogo do Cruzeiro foi ruim, e eu vou depois entrar em outro detalhe, mas Flamengo favorito, Flamengo deve ganhar, porque o Cruzeiro deve ir com um time misto, deve pôr os reservas, o que os reservas do Cruzeiro não é bom. Então eu diria que o próximo jogo vai ser uns 3-0 Flamengo. Não, 3-1 porque o Rossi sempre toma gol. Aqui. Gerson, Matheus Pereira e Caio Jorge. São caras que sumiram. O Gerson ainda apareceu um pouco mais do que Matheus Pereira e Caio Jorge. Mas o Cruzeiro, se quiser ter um projeto campeão, não pode ter caras assim, na minha opinião, como símbolos. Você tem o Matheus Pereira, que nunca jogou em time grande, nunca sentiu pressão, nunca brigou por título, que ele não jogava, depois que o time ganhou o dinheiro do governo, ele nunca teve essa pressão. Caio Jorge jogou... perdão, engoli saliva. Jogou no Brescia, só me engano era o Brescia. Então, nenhum aqui teve aquela... mas o Caio Jorge ganhou o Sub-20. Pô, meu irmão, você tá comparando competição que só joga criança contra... Você pode jogar, sei lá, contra o Felipe Melo. Então, assim, o Gerson, acho que ele encaixa, mas o Gerson vira aquela peça fica igual meio que o Everton Ribeiro, quando ele chegou no Bahia, no início do Projeto City, que só tinha ele de bom. O Gerson fica meio perdido nisso, mas o Gerson ainda caindo nível. Porque o Gerson, ele não tem bons números no Cruzeiro, mas ele entrega muito. Mas, querendo ou não, você só entrega e não ter bons números é ruim. Ruim, pelo menos na minha opinião. Agora, Caio Jorge e Matheus Pereira, acho que se o Cruzeiro quiser ser campeão, eles podem estar no elenco, mas não ser os cabeças do elenco. Acho que se eu fosse Pedro, eu buscaria caras mais experientes. E eu não estou falando experiente necessariamente velho. Igual o Samuel Lino, acho que ele tem 25 ou 26 e estava no Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid que sempre joga jogos altos, sempre eliminado para clubes grandes. Então, o Lino ele já tinha um pouco dessa pressão que ele sabia sentir.
O Cruzeiro, ele vai fazer contratações, claro, hoje está muito inflacionado tudo, mas ele não vai conseguir trazer um cara com uma certa bagagem ou experiência de ter jogado na Champions, algo assim. Ele vai trazer uns caras que tava no México, tava andando na Arábia, tava, sei lá, no time campeão do Chipre. Então, assim, o Cruzeiro, ele tem uma ideia boa, mas que, infelizmente, nunca vai ter o resultado que o Pedrinho quer, que é trazer título. Hoje, querendo ou não, é só Flamengo e Palmeiras. Só Flamengo e Palmeiras. Eu acho que até o projeto do Cruzeiro tinha que mudar, sendo ter jogadores bons para manter o nível de estar sempre aparecendo e tudo, mas não brigar por título, tá? Minha opinião pro Cruzeirense tudo, até para qualquer time brasileiro, é só Flamengo e Palmeiras ganhar, tentar alguma coisa na Copa do Brasil, mas fora isso, Flamengo e Palmeiras vai ganhar tudo, você só fazer boas temporadas, e no caso do Cruzeiro diminuir a dívida para no futuro ser um time sem dívida, que para evitar que aconteça qualquer coisa, e só, tá? Hoje, por que eu falo muito isso nesse vídeo aqui do Cruzeiro? Que o cruzeirense, ele é arrogante. O cruzeirense, ele não pode ver, sei lá, um mínimo de esperança possível de ganhar algo grande, e ele já se torna arrogante. E querendo ou não, infelizmente, para quem não é flamenguista ou palmeirense, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, e eu ponho até a Copa do Brasil, porque o Flamengo só caiu porque, né, o Jardim fazia merda, mas são competições que é Palmeiras e Flamengo só. Então, hoje o campeonato virou praticamente uma La Liga de menos estrutura, e Cruzeirense não se sinta triste, tá? Mas não sonhe com o título. O único título que eu diria palpável é só Mineiro, né? O Mineiro, que acho que o fato de Flamengo e Palmeiras agora serem os principais times, os únicos dois times a poder ganhar título, vai fazer a gente voltar às origens, que é valorizar um estadualzinho, tá? Então, Cruzeirense, fiquei muito triste porque o time jogou que nem um time pequeno, jogou igual um time de Série B, e em relação a títulos, não terá títulos, né? Acho que nessa década do Cruzeiro o último título nacional será a Série B, tá? E quem sabe na próxima década não ganha a Copa do Brasil quando estiver bem estruturado. Porque, infelizmente, enquanto você ter, por exemplo, um Caio Jorge com nota 7, põe um Bruno Rodrigues com nota 4 ou nota 5, seu time só vai manter um campeonato brasileiro decente, mas em relação a títulos não virá nada. No mais é isso, a gente se vê no domingo para fazer o pós-jogo, porque como vai acabar tarde os jogos, então os vídeos vão ser postados no domingo. No mais é isso, e possivelmente o Flamengo deve ganhar do Cruzeiro de uns 3-0, porque o Cruzeiro com os titulares já não jogou bem, imagina com os reservas.